Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de lógica. Eu tô fazendo, tô gravando, né, pelo menos as respostas dos exercícios meio que fora de ordem, tá? Então, talvez eu solte os vídeos também fora de ordem, né? Mas, bom, de qualquer forma, em algum momento acho que eu vou conseguir fazer todos, né? Então, para começar, lembre-se aí de, por favor, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se puder ajudar a gente no Tipa.ai, sempre eu agradeço, beleza? Então, sobre os predicáveis, né, esse capítulo. Então, o que são os predicáveis? Exemplifique-os em referência à palavra triângulo. Então, predicáveis é o tipo, toda a proposição. Vamos pensar aqui nas afirmativas primeiro, né? Só nas afirmativas, né? Quando a gente diz algo do, de um objeto, né? A gente fala, né? O S é P. Vamos assim, Sócrates é homem, Sócrates é animal, Sócrates é racional, Sócrates é grego, né? Sócrates é capaz de rir, por exemplo, né? Mas alguma dessas, apesar de ser a mesma expressão, né? Sócrates é alguma coisa, Sócrates é outra coisa, não sei o quê. Elas dizem, algumas delas dizem coisas que são necessárias ao Sócrates, né? Outras que, por exemplo, todos os homens, alguns homens têm, outros não têm, né? Elas podem dizer coisas que os homens têm porque são homens, né? Quer dizer, tem níveis de diferença de necessidade, né? Algumas coisas que a gente diz o Sócrates podem deixar de ser, etc. Então, esses tipos de necessidades nos predicados, né? Na predicação são os predicáveis, né? Então, acho que a gente vai acabar falando de todos, né? Em algum momento, mas então teria, então, se a gente diz a característica pela qual agora que eu lembrei, vamos explicar aqui, eu traduzi uma parte uma nota de rodapé do livro do Cardeal Mercier, né? E eu vou ler aqui a explicação do que é a essência, porque justamente entra nessa parte do, dos predicáveis. Ou não, vou deixar para o próximo exercício, desculpa. Então, ele falou para usar o triângulo, né? O problema é que o triângulo é uma espécie, né? Então, e o sujeito último seria o indivíduo, né? Mas vamos fazer assim: triângulo é figura geométrica. Isso é tipo o gênero, né? Porque se o triângulo é uma espécie, figura geométrica seria um gênero, né? Mas seria o gênero próximo do triângulo, né? Então, o que ele é? É uma figura geométrica. O triângulo é composto de três lados, né? E aí seria a diferença específica, né? O que difere ele das outras figuras. Ele é dotado de ângulos internos que somam 180 graus, então essa é uma propriedade do triângulo. Eu coloquei aqui um acidente, né? O triângulo é verde. Alguns triângulos são, alguns não são, né? Tem que ser um triângulo específico, né? Para falar se ele é verde ou não, né? Os triângulos em si não tem cor, né? Só que ficou meio que sem qual que é a espécie do triângulo, né? O triângulo já é uma espécie, né? Espécie é um predicado quando você predica quando você predica ele, predicável, quando você predica eles de indivíduos, né? Você pode dizer que o gênero próximo é tipo a espécie da espécie, né? Mas aí eu coloquei aqui só pra gente ter uma ideia. A figura ABC é um triângulo. Então aí triângulo seria espécie, né? Então aí teria que fazer a figura ABC é uma é ABC é uma figura geométrica. ABC é uma figura geométrica composta de três lados, né? Mas então, né, o certo seria fazer a partir disso aqui, de ABC, né? ABC porque na geometria a gente às vezes dá esses nomes para o triângulo, né? Mas então a gente teria esses acidentes, acidente, espécie, gênero, diferença específica, né? E assim vai. Aí, como a crença ou descrença na existência de tipos reais na natureza afeta a doutrina dos predicáveis. Sem a existência de tipos reais, não é possível falar em uma essência, que é a base da diferenciação dos predicáveis. Que os predicáveis começam assim, coisas que independem da essência, digamos assim, né? Que são os acidentes. Então, o ser, esse tipo de ser, né? Ele pode ter ou não ter essas características, elas às vezes mudam, ou mesmo que elas não mudem, né? Tem acidentes que são inseparáveis, né? Então, mas não dependem da essência. A gente entende que essa essência pode existir sem essas características, né? Com outras características no lugar, né? Aí teria coisas que não são a essência, mas decorrem necessariamente da essência, que são as propriedades. E aí tem
teve aí um predicável que é que descreve, que não é descreve, mas aponta para a essência como um todo. E aí tem outros dois predicáveis que são aquela parte da essência que é compartilhada com outros seres e aquela parte da essência ah, que é única desse ser, né? Daí acidente, propriedade, espécie, gênero e diferença específica, né? Eu vou então esqueci muito para ler aqui essa parte do Cardeal Mercier. Então ele fala assim: não podemos deixar de fornecer aqui algumas noções de metafísica geral. A essência de uma coisa é aquilo pelo qual, acima de tudo, a coisa é o que é, ou, o que dá no mesmo, aquilo cuja negação implicaria na supressão da própria coisa. Em uma palavra, o constituinte primordial de uma coisa. Se a essência é isso, entendemos também que é também aquilo pelo qual uma coisa é fundamentalmente distinta de todas as outras. A característica primordial de uma coisa. Então é tanto aquilo pelo qual uma coisa é, que significa que também é aquilo que a distingue das outras, né? Aquilo que ela é faz com que ela seja distinta das outras coisas. Por fim, sendo a essência o primeiro fundamento da realidade de um ser, entendemos que todas as perfeições que um ser pode possuir ou adquirir são manifestação ou complemento de sua perfeição essencial. A essência é a fonte original de tudo que há de perfeição em um ser. Acho que essa frase diz tudo, né? A essência é a fonte original de tudo que há de perfeição em um ser. A essência assim definida é chamada, dependendo do ponto de vista, de onde se considera essência ou cuididade, seria uma coisa, né? Essência ou cuididade, nome para uma mesma coisa. Natureza, substância. Então, três nomes: essência ou cuididade, natureza, substância. Agora ele vai explicar, não sei se ele vai explicar todo. É chamada essência, essência, termo abstrato de esse, né? Do esse, que é um termo, você tira o termo abstrato que é a essência. Ou cuididade, que vem de quiditas, id quod aliquid est, aquilo pelo qual uma coisa é, eu acho que seria isso, mas quiditas, quando é vista como o primeiro princípio constitutivo do que a coisa é. Natureza, bom, de novo, é chamada de essência quando é vista como o primeiro princípio constitutivo do que a coisa é. Natureza, quando a consideramos como o primeiro princípio intrínseco das operações do ser, bem como das modificações que ela sofre. Então, quer dizer, quando uma coisa vai agindo, muda, né? Vai sofrendo alterações, a gente fala que é a natureza dela, né? Quer dizer, por que que, sei lá, a água evapora a 100 graus? É porque a natureza da água evaporar a 100 graus, né? É algo que ela tem ali. Tem a ver com toda a geometria das moléculas, com a força de atração que existe, seria isso, né? Substância, finalmente, quando a consideramos como o primeiro sujeito sobre o qual repousa intrinsecamente tudo que há no ser, né? Aí seria uma distinção entre substância e acidente, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa que tem que ser amarelo, né? Tem que ter alguma coisa que está fazendo essa ação, né? Então, seria substância. E o primeiro é essência, quando é vista como o primeiro princípio constitutivo do que a coisa é. Legal. As realidades que pressupõem um sujeito prévio, desculpa, abrir um negócio aqui no. As realidades que pressupõem um sujeito prévio, ao qual devem ser inerentes, são chamadas de acidentes. Alguns acidentes são necessários, outros contingentes. Então, como vemos, devemos ter cuidado para não confundir o acidente ontológico que opomos à substância, independentemente de ter com esta vínculos necessários ou contingentes, com o acidente lógico. Então, acho que a gente falou um pouquinho dessa diferença, né, entre acidente lógico e acidente metafísico, né? Espero que eu tenha falado, né? Mas podemos falar de novo, né? O acidente lógico tem que ter uma relação com o sujeito, né? Quer dizer, eu tenho um sujeito e eu estou predicando uma característica que independe da essência dele. Então, isso é um acidente lógico. O acidente metafísico é uma coisa que precisa de uma outra para existir, né? Que ela não existe por si mesma, né? Parece que existe uma certa relação quando você vê, né? Quer dizer, você pode ter, nem sempre, né? Você pode ter acidentes metafísicos, né? Uma coisa que existe em outra, né? Mas ela pode ser, ela não pode, ela, às vezes não é acidental, né? Ela pode ser uma propriedade, por exemplo, né? Ela existe numa outra coisa, mas ela decorre da essência dessa coisa. Então aí você tem um acidente metafísico que na lógica é uma propriedade, por exemplo. Então, quarta questão, ele vai pedir para a gente comentar aqui. A substância individual é o sujeito último de toda predicação. Qual a relevância desse princípio para a doutrina porfiriana dos predicáveis? O princípio é defensável frente a uma proposição como a pessoa se aproximando é calhas?
Eu não entendo direito nisso. Eu pensei assim, todos os predicáveis devem se referir a um sujeito individual. Essa é a relevância, né, para a doutrina. Então, eles não falam muito, só diz isso, que o sujeito último da predicação é o indivíduo. Quer dizer, tem a relevância de que quando a gente diz coisas de uma espécie, por exemplo, na verdade a gente está dizendo que os indivíduos dessa espécie vão ter essa característica, né? Ou mesmo algo abstrato, na verdade, os indivíduos que tiverem essa característica da qual a gente abstraiu vão ter essa coisa também, né? Então é meio que tudo tem que estar em um indivíduo, em indivíduos, né? Ah, e a princípio, né, agora a segunda parte, se o princípio é defensável frente a uma proposição como a pessoa se aproximando é calhas, que parece o contrário do que a gente estava falando, né? A gente está pegando, não é um, tá pegando, parece que tipo, deveria ser o contrário, né? Calhas é a pessoa se aproximando. Então, no caso a afirmação, a gente chama isso de per accidens, né? Por acidentes, está com a ordem real trocada, mas entendemos que algo está sendo dito de calhas, mesmo que ele seja o predicado, né? Então, na verdade, a gente sabe quando a gente diz a pessoa vindo é calhas, imagina que seja calhas que se pronuncia, né? Calias, pode ser Calias, né? Eu não sei, mas tanto faz também, né? Mas, na verdade, seria a mesma coisa que dizer Calias é a pessoa se aproximando. Você entender do mesmo jeito, né? Só um jeito de dizer, na verdade. Na verdade, a gente está dizendo de Calias que ele é a pessoa que está se aproximando. Então, isso não refuta a visão aí porfiriana, né? Aí deu uma explicação da propriedade do acidente, até que ponto eles são distinguíveis. Eles são, na verdade, perfeitamente distinguíveis, né? Na teoria, né? Sempre um caso real pode oferecer dificuldades, né? Mas a princípio, né, seria assim, quer dizer, você poderia dizer, os acidentes podem existir em várias espécies, as propriedades não. A propriedade, como ela decorre da essência do ser, ela só pode estar, ela está sempre que tem essa essência, mas ela nunca está fora dessa essência, digamos, fora quer dizer, separada dela, né? Quer dizer, se algo é uma propriedade do homem, só o homem vai ter ela. Enquanto que um acidente, né? Eu sempre lembro do exemplo da cor, né? Cor preta, vários animais têm cor preta, várias espécies de animais têm cor preta, tem cor branca, né? Então você vê que, peraí, não pode ser uma propriedade dessas espécies se várias espécies têm, né? E também, mesmo que seja um acidente inseparável, ou ainda que exista uma única espécie. Teoricamente, existe essa possibilidade de, por exemplo, se ter algo que é acidental, tem uma espécie, e ela tem um acidente, algo que, quer dizer, que não decorre da essência, mas só aquela espécie tem. Por exemplo, você podia imaginar uma cor muito esdrúxula, que só, ou por exemplo, um certo formato, né, seria o formato, mas penso, por exemplo, que nem, sei lá, uma cobra, né, você olha certas cobras, você poderia imaginar uma espécie de cobra que tem um certo padrão ali de cores, que só existe naquela espécie, que a espécie sempre tem esse padrão, mas teoricamente a espécie poderia existir sem esse padrão, né? Então, apesar de só existir nessa espécie, ela não seria uma propriedade, né? Seria um acidente, porque talvez isso não decorra da essência da espécie, né? Entende? Porque geralmente a gente pensa assim, né? Acidente, várias espécies têm, mas não é isso. Eu tenho uma essência, eu tenho uma característica que só essa espécie tem, mas a essência não implica necessariamente nessa característica, né? Porque também podem ter espécies que deixaram de existir, então às vezes uma característica ficou só com uma espécie que a gente conhece hoje, mas não necessariamente ela é uma propriedade, por exemplo, né? É questão de decorrência, seria assim, né? Se decorre da essência, a gente sabe que é uma propriedade. Se só aqueles, como é que eu posso dizer? Do fato de que, se a gente conhece a essência, né, e sabe da relação com a propriedade, beleza, sabemos que é uma propriedade, e só aquela espécie vai ter. Mas tem características que às vezes só uma espécie tem, e não necessariamente uma propriedade, porque às vezes não decorre necessariamente da essência, né? Essas coisas são sempre um pouquinho complexas, né, de explicar, mas tudo bem. Então explique e comente a distinção entre acidentes separáveis e inseparáveis. Então é um pouco isso que a gente estava falando, né? Quer dizer, são coisas que não decorrem da essência, mas, por exemplo, a espécie, às vezes uma espécie sempre tem aquela característica. Geralmente se cita, na verdade, os exemplos de acidentes para indivíduos, né? Então, por exemplo,
guardei esse exemplo acho que do livro do Dom Mariano, que era, eu acho que é do livro dele, Virgílio era mantuano, né? Ser mantuano é não, acho que é do próprio Padre Jorge esse exemplo. Bom, tanto faz. O Virgílio, a vida inteira dele, ele vai ser da Mântua, né? Ele foi da Mântua, né? Na verdade, até depois dele morrer, ele continua sendo da Mântua, né? Profundo. Reflexões altamente filosóficas aqui. Mas, quer dizer, é inseparável de Virgílio ele ter nascido em Mântua. Mas isso é um acidente, né? Os homens podem nascer em qualquer lugar, né? Não é uma característica necessária ao homem, né? Ter nascido na Mântua, na Itália, né? Imagino que seja Itália. Ah, então, enquanto tem acidentes, tem coisas que não dependem da espécie, mas que são separáveis, ou até coisas que o indivíduo pode deixar de ter, né? Apesar de que também tem propriedades, como as espécies também são, né? Você tem nascimento, amadurecimento, velhice, tudo, tem coisas que são propriedades da espécie, mas que acontecem durante um certo período, né? Quer dizer, tem coisas que todos os homens têm, mas só enquanto são crianças, por exemplo, né? Mas, então seria isso, acidentes separáveis e inseparáveis. Tem coisas que não decorrem da essência, mas que não são separáveis da, dos indivíduos ou mesmo da espécie, né? Então isso é difícil da espécie, né? Porque se não vem da essência, por que é inseparável, né? Mas, sei lá, os corvos são... corvo ser... Bom, porque pode existir em outras espécies, né? A questão é essa. A espécie pode ter sempre uma característica constante, mas que outras espécies também têm, né? Então, quer dizer, você não pode dizer que isso vem da, da essência, né? Os corvos pretos, né? A divisão porfiriana de 5 predicáveis pode ser demonstrada como exaustiva? Sim, né? A gente viu o argumento ali na teoria, né? É interessante, eu estava me preparando para fazer, acho que isso só vai sair muito no futuro, uma crítica, uma revisão ali, um review do livro da irmã Miriam Joseph, né? E é bem interessante, ela percebeu uma coisa que eu também tinha percebido, né? Que eu achei que realmente isso era um problema, que é as propriedades de um gênero. Por exemplo, o homem é mamífero, né? E os mamíferos têm, tipo, então mamífero seria o gênero. E teria certas propriedades do gênero mamífero, né? Mas aí você já vê, quer dizer, não é espécie, não é uma propriedade do homem, né? Mas também não é o gênero, né? Então ela fala, bom, tem essas propriedades do gênero. Existem duas maneiras de responder, né? Isso. Na verdade seria, quer dizer, você vê que você pode explicar como sendo a mistura de dois predicáveis, né? O problema é que São Tomás deu um argumento de que essa visão é exaustiva, né? Vários autores deram e quer dizer, não seria totalmente exaustiva, né? Teria que incluir essas propriedades do gênero, né? Mas o que me parece que se você for bem atrás da definição de gênero mesmo, são características essenciais da essência do indivíduo que são compartilhadas com outras espécies. Então, eu acho que o problema é que se você considera gênero como sendo só o nome, né? Você fala mamífero é o gênero e as características que todos os mamíferos têm são propriedades do gênero. Mas quando você olha a definição, qualquer pedaço da essência que seja compartilhado com outros indivíduos é predicável como gênero. Existe, acho que, essa diferença entre o gênero na categoria e o gênero no predicável. Tanto que a gente viu um pouco disso, né? Bom, eu acho que eu vou confundir muito vocês, mas quer dizer, as características que são necessárias ao gênero mamífero, aos mamíferos, né? São uma parte da essência do homem que ele compartilha com outros seres. Então entra no gênero, quer dizer, gênero não é só o nome de um grupo, como mamíferos, como répteis, como animais, né? Os nomes, mas gênero também é as características desses grupos, né? Quando você vai montar a classificação mesmo, aí você, claro, você tem que fazer por um nome que capte todo o gênero, né? Então, aí acho que tem uma diferença. Então, por isso que na categoria é diferente. A categoria é mamífero, é uma coisa. Mas quando você está predicando do homem uma característica do mamífero, é gênero também. Então, por exemplo, claro, você ser, né, a mãe carregar
o bebê, né, o filho, a prole, na barriga. Bom, quando você predica isso, você não está predicando eu sei que essa é a definição, mas você não está predicando mamífero, é uma outra frase, né? Mas é um gênero também, né? Eu entendo assim. Eu acho que isso você consegue manter o argumento da exaustividade dos predicáveis, né? E, mantendo essas características que você pode predicar. As características que são necessárias aos mamíferos, né? As propriedades, digamos assim, do gênero mamífera, você tem, claro, pode predicar do homem. Então você tem que encaixar elas no gênero, de alguma forma, no predicável gênero. Aí o que você entende por realismo moderado distinga do realismo platônico e do conceptualismo. Então, realismo moderado é a doutrina metafísica, né, que acredita que os universais têm uma existência como parte dos indivíduos. Então, os universais não têm uma existência própria, né, mas eles também não são só nomes que nós criamos na nossa cabeça, mas eles são realidades presentes nos indivíduos. Então a diferença do realismo, o certo seria ah, realismo platônico, né? Mas qual que era? Realismo moderado, realismo, que eu também não quero exagerado ou exacerbado, né? Mas realismo pleno, talvez realismo, né? Seria, mas realismo platônico, vai. Além dessa existência real nos seres, né? Ele tem uma existência própria em alguma dimensão, algum nível da realidade, né? Os universais existiriam por si mesmos, né? Além dos indivíduos. E do conceptualismo, aí o conceptualismo seria os universais não existem nem como partes dos indivíduos. Aí explique a natureza da controvérsia entre nominalismo e realismo, sobre que a gente já explicou, né? Sobre que questões da lógica essa controvérsia impacta e como. Assim, ela impacta em todas as questões. É que na verdade, pelo menos essa é a minha resposta, né? Que a, até certo ponto você não precisa da lógica, você não precisa disso na lógica, né? Quer dizer, a lógica ela fica mais rasa, né? Ela continua existindo, mas ela fica rasa. E eu acho realmente que não faz sentido sem você não acreditar nos universais, né? Mas ela impacta até certo ponto em todas as questões, né, da lógica, ao meu ver. Como? Quer dizer, você não tem muito como você. Não tem como você dizer nada, né? Porque ah, se não existe um tipo, né? Quer dizer, você não pode fazer raciocínios, né? Você não pode acreditar que uma coisa que você já viu, uma coisa nova vai ser igual à anterior, né? Eu acho que seria mais isso, né? Você pode fazer argumentos, mas quer dizer, até que ponto eles correspondem à realidade, né? Eu acho que é isso. Então explica e discuta a distinção entre universalia ante rem e post rem. Universais antes das coisas, né? Seriam uma ideia primordial, uma forma primordial, arquetípica, se você quiser, né? Que existe por si mesma, um universal por si mesmo, independente da sua existência nos seres como nós conhecemos, né? E o post-rem é o universal não como parte dos seres, mas como uma ideia na nossa cabeça, né? Seria isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar a gente no Tipo a Ponto aí, se você puder. Ajuda muito. Valeu. Obrigado. Até a próxima.